Amigos, a organização e competência da justiça eleitoral é um tema bem importante, tá? Dentro da nossa análise aí de estatística, é um tema que cai bastante em prova. Então, já orientamos que esse tema aqui é um tema que merece ser revisado, que merece ser destacado, essencialmente lá nos artigos 118 ao artigo 121 da Constituição Federal, tá? É um assunto que cai bastante em prova, não se limita só a esses artigos, mas é um assunto que cai muito em prova, tá? Então, vale a pena aí a gente dar uma navegada por esses artigos 118 a 121 da Constituição Federal, tá? Cai bastante em prova, tá? Isso mesmo sendo CESP, até FCC, enfim. Quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, juízes eleitorais e junta eleitoral, tá? Muito cuidado, tá? Sempre digo isso para os meus alunos. Zona eleitoral não é órgão da justiça eleitoral, tá? Zona eleitoral é uma mera divisão territorial, né? Uma mera divisão territorial. E com base nesses órgãos, à exceção de juntas eleitorais, né? Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais, é que se define a competência da Justiça Eleitoral, tá? Como regra geral para as ações cíveis, tá? Então, isso não conta para as ações penais, mas como regra geral, claro que a gente tem aí as exceções, mas como regra geral, a gente tem como fixação de competência os seguintes termos. Então, por exemplo, para o juiz eleitoral, ele é competente para julgar o cargo em disputa, né? Então, se a gente vai ter eleição municipal e o cargo em disputa é prefeito, vice e vereador, o juiz eleitoral que é o competente para julgar, tá? Se os cargos em disputa, né, for uma propaganda eleitoral, um registro de candidatura, for senador, deputado, governador e vice-governador, o órgão competente é o TRE. Se os cargos em disputas forem presidente e vice, o órgão competente é o TSE, tá? Como regra geral, não existe foro privilegiado, né? A gente sempre dá aquele exemplo, né? Supondo-se que o presidente Lula faça uma campanha, né, uma propaganda eleitoral irregular em favor do candidato que ele apoia em São Paulo, por exemplo, o Guilherme Boulos. Por mais que ele seja presidente, mas o cargo em disputa da propaganda é prefeito. Então, nesse caso, a competência vai ser lá do juiz eleitoral de São Paulo. A recíproca é verdadeira. Supondo que nas eleições presidenciais, Guilherme Boulos faça uma propaganda em favor do candidato Lula, candidato à presidência ou candidato à reeleição. A competência vai ser aqui no TSE, muito embora o Guilherme Boulos não tenha foro privilegiado, né? Agora ele é deputado federal, mas vamos supor que ele não fosse. Então não existe foro privilegiado como regra geral, salvo nas ações penais eleitorais, tá? Mas nas ações comuns, a gente não tem foro privilegiado, como regra geral, segue-se essa competência aqui, tá bom? Então isso cai bastante prova, é bom ficar ligado, certo? Havia destacado para vocês que zona eleitoral não é órgão da Justiça Eleitoral, é zona eleitoral. E a seção eleitoral é uma circunscrição territorial. Então, uma zona eleitoral ela pode englobar dois ou três municípios ou dentro de um mesmo município, né? Então, supondo que a gente tem aqui um município, certo? Município de São Paulo. Dentro dos municípios, esses municípios são divididos em zonas, né? E essas zonas eleitorais, por sua vez, são divididas em seção. Então, a seção eleitoral é a menor unidade de território da Justiça Eleitoral, certo? Só que não necessariamente em um município vai ter mais de uma zona. Pode acontecer o caso, principalmente nos interiores aí da Amazônia, em que uma zona eleitoral engloba mais de um município. Assim como dentro de um município, principalmente nas capitais, existe mais de uma zona eleitoral, tá? Então uma zona eleitoral não necessariamente coincide com um município, certo? Funções da Justiça Eleitoral, tá? Como qualquer órgão, a Justiça Eleitoral tem a função executiva, ou seja, administrar, por exemplo, as eleições,
regulamentar, por exemplo, expedir resoluções e julgar, né? Julgar registro de candidatura, propaganda eleitoral. Mas a gente tem aqui um complemento, né? A gente tem uma função diferenciada da Justiça Eleitoral, que é a consultiva. Então a Justiça Eleitoral ela pode responder consulta de partidos, autoridades federais e estaduais, tá? Importante, nessa consulta eleitoral, né, que é um ponto importante para a gente destacar, ó, nessa consulta, né, na função consultiva, nós temos aqui basicamente 3 órgãos, né? Juiz, tem a zona eleitoral, mas não conta porque a junta eleitoral não é um órgão de jurisdição, então a gente tem o juiz, a gente tem o TRE e a gente tem o TSE. O juiz eleitoral não responde consulta, tá, pessoal? Então coloca aí, o juiz eleitoral não responde consulta. Só quem responde é o TRE, que é para diretórios de partidos regional ou autoridades estaduais. Certo? E dentro do TSE, Diretório Nacional e autoridades com poderes em âmbitos federais. Certo? Ponto importante aqui que o juiz não responde consulta. Meus amigos, não vamos confundir que o juiz não responde consulta. Certo? Já que a gente falou lá dos 4 órgãos, né, agora a gente vai falar da composição de cada órgão, tá? E isso também cai bastante em prova, previsão legal lá no artigo 119 da Constituição Federal. Então, o TSE basicamente ele é formado por 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 advogados. Vocês sabem que como regra, né, como regra não, né, a regra é absoluta, não existe juiz de carreira na Justiça Eleitoral, são juízes emprestados de outro lugar. E no TSE não é diferente, né? Então a gente tem 2 juízes que vêm lá, 3 juízes ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 advogados. Os ministros do STF, necessariamente, o presidente e o vice do TSE, necessariamente, tem que ser oriundo das cadeiras do STF. O corregedor do TSE, necessariamente, tem que ser oriundo da cadeira do STJ, tá? Outro ponto importante aqui de grande pegadinha de prova, que os 2 advogados no TSE, não há participação do OAB, tá? Os advogados eles já se inscrevem direto no STF com 2 listas tríplices, tá? Ou, se a gente considerar a soma das 2, seria a lista sextupla, tá? Mas são 2 listas tríplices, ou quando se falar lista sextupla é porque são 2 listas tríplices. Então já se escolhem, o STF é basicamente assim, né? O caminho para advogado. Opa, desculpa. Deixa eu abrir o quadrinho aqui. O quadrinho para advogado seria o seguinte. Deixa eu abrir outro quadrinho na outra cor que fica melhor. Seria esse caminho. O advogado se inscreve no STF, faz a sua inscrição, depois o STF seleciona a lista tríplice, né? Ou seja, 3 advogados, encaminha para o presidente da República, que por sua vez escolhe um advogado, né, para cada vaga, um advogado para cada cadeira, no caso, somando as 2 listas tríplices, seriam 2 cadeiras, tá bom? Tranquilo? Então cuidado aí que não há participação da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Muito cuidado aí que há uma possibilidade de pegadinha na tua prova. Composição do TRE. TRE também não tem juízes de carreira, é emprestado. Ele empresta 2 juízes do TJ, né? Então 2 desembargadores. Lembrando que, parecido lá com o TSE, o presidente e o vice tem que ser oriundo da cadeira do TJ, certo? 2 juízes de direito, onde a escolha é feita lá, os 2 juízes de direito, a escolha é feita pelos desembargadores do TJ, então os 2 juízes de direito se inscrevem lá no TJ e os desembargadores aqui escolhem 2 juízes, tá? Um juiz federal, quem escolhe é o TRF daquela região,
tá? Um ponto importante aqui, tá? Se o TRE coincidir com a sede do TRF, por exemplo, lá em São Paulo, então esse juiz federal vai ser um desembargador federal. Se não coincidir, por exemplo, Roraima, o TRE Roraima, lá não é sede do TRF, Tribunal Regional Federal. Então, nesse caso, vai ser um juiz federal de piso, né? Um juiz de primeiro grau de jurisdição. Diferente de São Paulo, por exemplo, e Curitiba, né? Curitiba é a sede de um TRF. Então, nesse caso, o juiz federal que compõe o TRE é um desembargador federal e não um juiz de primeiro grau. Tá bom? Sempre essa escolha, quem é feito, né? Quem escolhe o juiz federal é o próprio TRF. Os dois advogados do TRE, ele tem uma escolha parecida com lá o caso do TSE. Só que a lista é formada no TJ. Então, os advogados se inscrevem lá no TJ e o TJ faz, né? Os desembargadores escolhem duas listas tríplices. Repare que os desembargadores estaduais, eles escolhem tanto os dois juízes de direito quanto as duas listas tríplices. E depois isso é encaminhado para a escolha do presidente da República, tá bom? Importante saber a composição do TRE e a composição do TSE, que isso cai muito em prova, tá? Outro ponto importante, né, é lembrar que necessariamente presidente e vice tem que ser da cadeira dos desembargadores, tá? Todos os estados, né, todos os estados e mais o Distrito Federal, na sua capital, vai ter um tribunal regional eleitoral. Então, todas as capitais, mais o Distrito Federal, vai ter um tribunal regional eleitoral, tá? Cuidado, diferente do TRT e do TRF, que também são tribunais federais, o TRE tem em todos os estados. Já o TRT e o TRF é organizado por região, certo? Então falamos do TSE, falamos do TRE e os juízes eleitorais também são emprestados. Os juízes de primeiro grau são juízes de direito, juízes estaduais e geralmente, não obrigatório, tá? Mas geralmente presidem a junta, né? Porque a junta ela tem a função de apuração, formado por 2 a 4 membros e é presidida por um juiz que não necessariamente um juiz da zona eleitoral, né? Não necessariamente o juiz eleitoral, pode ser um outro juiz de direito, certo? Então vimos aí a composição do TSE, do TRE, como é que os juízes eleitorais são escolhidos, né? A composição das juntas eleitorais. Só lembrando que esses juízes, eles também têm uma garantia parecida com a garantia ali dos juízes de carreira, né? Então, enquanto eles estiverem lá no TRE, eles têm uma garantia de juízes como se fossem juízes de carreira, né? Tem as garantias de imparcialidade na mobilidade, na irredutibilidade de salário, naquilo que couber. Outro ponto importante que cai bastante em prova. Todos os juízes, isso vale para juiz de primeiro grau, juiz de segundo grau, todos os juízes, eles podem servir no máximo, no mínimo por 2 anos, tá? No mínimo por... Deixa eu pagar aqui. No mínimo por 2 anos, né? Ou um biênio, e no máximo por 4 anos. No caso, 2 biênio, né? Você vai ouvir falar muito isso em prova, né? Biênio. Certo? Então, cuidado que isso aí cai muito em prova, tá? Tem que servir no mínimo por 2 anos e no máximo 2 biênios, no caso, no máximo aí 4 anos, tá? Como a gente está falando de composição, muito embora o Ministério Público, obviamente, não seja um órgão da Justiça Eleitoral, mas é bom saber como o Ministério Público se organiza, né? Em cada órgão jurisdicional, você está vendo aqui que não tem a junta, né? Mas a gente poderia colocar bem aqui como um anexozinho a junta eleitoral, né? A gente poderia colocar como um anexo a junta eleitoral. Então, quem atua junto aos juízes eleitorais e a junta? O promotor de justiça. Então, o promotor eleitoral é o promotor de justiça do Ministério Público Estadual. Quem atua junto ao TRE é o procurador regional eleitoral, que por sua vez é membro do Ministério Público Federal. Então, repare que quem atua junto aos juízes eleitorais e a junta é o promotor do Ministério Público Estadual. E, por sua vez, no TRE, quem atua, né, quem empresta o Procurador Regional Eleitoral é o MPF.
E quem atua junto ao TSE é o Procurador-Geral da República. Tá bom? Ponto importante que a gente falou, inclusive, na aula passada. Para os temas de organização e competência da Justiça Eleitoral, deve-se reservar lei complementar. Então já vai lá no artigo 121, deixa eu apagar aqui para você ver melhor, já vai lá no artigo 121 da Constituição Federal, né, e já marca aí no artigo 121 que temas de organização e competência é reservado à lei complementar, tá bom? Então esses foram os apontamentos de organização e competência da Justiça Eleitoral. Vamos fazer agora a questão de prova, só para lembrar, né? A gente sempre lembra para vocês, dá um pause na hora agora, vamos aí dar um pause na sua aula, vai para fazer os exercícios e depois você volta aqui para conferir o gabarito comentado com a gente, tá bom? Deu pause, voltou agora para a gente poder fazer o gabarito comentado, já fez as questões, agora vamos lá fazer o gabarito comentado. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE... pessoal, primeiro ponto, tá? A gente destacou isso na aula passada, eu volto a destacar para vocês. As questões de direito eleitoral, né, são questões antigas, né, muitas delas desatualizadas, então vocês vão ver muitas questões de promotor e juiz eleitoral. Não se acanhem, tá? Podem fazer as questões de promotor e juiz eleitoral e mais. Né, se não for a banca do teu concurso, você pode fazer, inclusive, né, a gente está falando aqui para o TSE unificado, mas você pode, inclusive, fazer questões da FCC. Claro, priorizem fazer questão da Sebrasp, que é a banca do TSE unificado. Acabou a questão, pode fazer a FCC também, tá, pessoal? Porque, de repente, vem outros temas, outras coisas que vocês se limitaram às questões da Sebrasp. É diferente, por exemplo, de direito constitucional, processo civil, direito civil, administrativo, que tem um banco de questões gigantesca. Aí tudo bem, você pode se dar o luxo de fazer só da banca. Mas não é o caso aqui de direito eleitoral, não, tá? Vamos lá. É competente para julgar como órgão de segunda competente para julgar como órgão de segunda instância os recursos contra a decisão dos juízes. Está perguntando sobre o TRE, né? Juízes, exceto as discussões criminais a si correlatas. Não, né? As discussões criminais também vão como recurso do juiz para o TRE. Desculpa. O TRE é composto por 7 membros? Sim. Sendo 2 desembargadores do TJ? Sim. 2 juízes federais? Não, tá? Apenas um juiz federal. Então a gente já elimina. Letra B. É composto por 7 membros, sendo 2 desembargadores. 2 do TRF? Também não, a gente já risca. D. É competente para julgar como instância originária as questões relacionadas às eleições para governador? Sim, né? A gente viu. Vice, senador, deputado federal, deputado estadual. Salvo as discussões criminais a si correlatas. Verdadeiro, né? Lembra que a gente falou que a questão penal segue lá a regra geral, mas a questão civil eleitoral sim. Então, vamos marcar um asteriscozinho e vamos ver a outra. Letra E. Ao TRE, o Tribunal Regional Eleitoral garante a todos os seus membros julgadores todas as prerrogativas dos integrantes da magistratura relacionadas a independências, inamovibilidade e vitaliciedade. Não, né, pessoal? Se é de 2, é no mínimo 1 biênio, no máximo 2, então não tem vitaliciedade. Sobra aí letra D de dado, certo? Próxima questão. No que se refere ao voto, ao alistamento, aos órgãos da Justiça Eleitoral, bem como à composição desses órgãos, assinale a opção correta. O voto para a escolha dos indicados pelo Supremo Tribunal Federal para compor o Tribunal Superior Eleitoral é direto e aberto. Né? Tá um ponto importante, tá? Que a gente não destacou lá naquela questão, tá? A gente não destacou que essa votação, tanto aqui para desembargadores do TJ, né? Desembargadores, quem escolhe aqui os próprios desembargadores do TJ, os próprios desembargadores, né? Os juízes de direito, a lista tríplice, lá no TSE é a mesma coisa quando é escolhido no STF, aqui para juiz federal também, todas essas votações são secretas, tá? Todas essas votações, elas são secretas, certo? Então, letra A. O voto para a escolha dos indicados pelo Supremo para compor o TSE é direto e aberto. Não é aberto, tá? Pontuamos que é secreto. Letra B. O Tribunal Superior Eleitoral é composto por 6 membros. Aí tranquilo, né, pessoal? Não é composto por 6, é composto por 7.
Letra C. Os juízes eleitorais são considerados órgãos da Justiça Eleitoral. Sim, né? Só para lembrar que os órgãos são TSE, TRE, juiz e junta eleitoral. Vou marcar um asterisco e passar para outro. Letra D de dado. O eleitor que, por qualquer motivo, extraviar a via do seu título eleitoral, poderá requerer às juntas eleitorais a expedição de novo documento, desde que faça até 48 horas antes do pleito. Aqui ele me deu uma misturada, né, com solicitação de segunda via, ele deu uma misturada aqui com segunda via. De qualquer forma, não é para as juntas eleitorais, é para o juiz eleitoral. Letra E. É obrigatório o alistamento eleitoral dos analfabetos. Não é obrigatório, tá? A gente vai depois falar de alistamento, tá? Mas para os analfabetos é facultativo. Sobrou aqui a letra C de casa, tá? A gente vai falar esse momento oportuno quando a gente falar de alistamento. Próximo. O Tribunal Superior Eleitoral foi assim constituído, né? O TSE. 3 ministros do Supremo, escolhido mediante eleição pelo voto secreto. 2 juízes do STJ, escolhido mediante eleição e voto secreto. 2 juízes dentre 6 advogados, né? 2 listas tríplices indicados pelo STF, nomeado pelo presidente da República. Essa composição está... Então vamos lá, só para a gente olhar de novo, né? Já que ele já está considerando, então 3 do STF, sim. 2 do STJ, também sim. 2 advogados, também sim. Opa, fechou então aqui, vamos lá. Essa composição está incorreta? Não, está correta. Então a gente já elimina incorreta. Olha aí, pessoal, sobrou direta correta, né? Está correta porque atende às normas pertinentes da Constituição Federal. Sobrou aí a letra C de casa. Certo? Próxima questão. O Tribunal Regional Eleitoral de um Estado da Federação foi assim constituído. 2 desembargadores do TJ e 2 juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça mediante eleição de voto secreto. 1 juiz do Tribunal Regional Federal, com sede na capital, e 3 advogados. Olha aqui, já é errado, né? São 3 advogados, são 2. A composição está em desacordo nessa norma. Por quê? Né? Por que está em desacordo? Porque aí é direto advogado, né? Porque são apenas 2 advogados que integram a corte e não 3. Né? Sobraria aí a letra D de dado. Próxima questão. As investigações judiciais por desvio do abuso do poder econômico em benefício de candidato ou de partido político nas eleições municipais serão processadas. Lembra lá que a gente falou que a competência por órgão? Então, eleição municipal, prefeito / vice e vereador, a competência do juiz eleitoral, né? Então, pelo juiz eleitoral da respectiva circunscrição, é julgada originalmente pelo TRE. Não é originalmente, né? As ações de investigação nas eleições municipais serão processadas pelo juiz eleitoral vamos ler direito a questão, para a gente não se embaralhar, tá? A gente já sabe que ele quer saber as investigações por devido de abuso de poder em benefício do candidato nas eleições municipais é julgado pelo juiz eleitoral. A gente já sabe disso. Agora, bora interpretar as alternativas. Não basta só saber, tá, pessoal? Tem que interpretar as alternativas. Serão processados pelo juiz eleitoral da respectiva circunscrição e julgada originalmente pelo Tribunal Regional Eleitoral? Não, né? As investigações judiciais por devido ao abuso de poder em benefício de candidato ou partido nas eleições municipais serão processadas pelo juiz, né? Então, já dá aqui pelo juiz e não originalmente pelo TRE. Letra B. Pelo Corregedor Regional Eleitoral e julgada pelo juiz eleitoral da respectiva circunscrição. Sim, tá? Só o que está esquisito é pelo Corregedor Regional. Não é pelo Corregedor Regional. Pelo juiz eleitoral que faz às vezes de corregedor. Letra C. Serão processadas e julgadas pelo juiz eleitoral da respectiva circunscrição. Agora sim, sobrou aí a letra C de casa, certo? Cuidado aí com as pegadinhas e com as inscrições das questões. Próxima questão. Cabe ao Tribunal Regional Eleitoral apurar, com os resultados parciais enviados pelas juntas, os resultados finais das eleições. Então, lembra lá a competência do TRE? TRE vão ser os cargos de
todos os deputados, né, federal, estadual e distrital, senador e governador. Vamos lá. Presidente e vice? Não. Presidente? Também não. Prefeito? Também não. Também não dos membros da Câmara Municipal, membros do Congresso Nacional. Sim, letra E de escolha. Tá bom? Próxima questão. Assinale a alternativa correta, né? Cuidado que às vezes ele coloca aqui incorreta, né? O Supremo Tribunal Federal possui 3 cargos perante o TSE. Sim, né? Correspondente aos cargos de presidente, vice e corregedor. Não. Corregedor é oriundo da classe do STJ. Então, já elimina a letra A, certo? Letra B de bola. O Superior Tribunal de Justiça possui um cargo perante o Tribunal Superior Eleitoral. Não, né? O STJ são 2, tá? Do STJ são 2 cargos. Então perceba, pessoal, que aquela composição TRE e TSE cai muito, né? Letra C. Os juízes dos tribunais regionais eleitorais, salvo motivo justificado, possuirão um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido ao cargo por, no máximo, 2 biênios consecutivos. Olha só a interpretação, ó. Salvo motivo, possuirão um mandato de 2 anos. Sim. Podendo ser reconduzido no máximo 2 biênios. Não, né? Porque senão ele vai ter 2 e reconduzido mais 2 biênios, no total vai dar 6 anos, né? Olha a pegadinha aí da questão. Muito cuidado, né? Ele falou assim, olha, tem um mandato de 2 anos, reconduzido por mais 2 biênios, então mais 2 biênios vai dar 4. 2 mais 4, 6. Né? Então, cuidado aí com a pegadinha. Letra D. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, além dos demais cargos, por juízes pertencentes à classe dos advogados, não houve um erro material aqui, classe dos advogados, desde que com notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Superior Tribunal de Justiça. Não, né? Lá nos TREs, quem indica os advogados é o TJ, são os desembargadores, e quem nomeia depois é o presidente da República. Letra E. Cabe ao próprio TRE eleger o seu presidente e vice dentre qualquer um dos seus membros? Não, né? Então, não é qualquer membro, é dentre os desembargadores. Vamos lá, a gente eliminou todo mundo, né? Então, alguma desatenção a gente cometeu aí. Vamos voltar de novo. Eliminamos todo mundo. Então, a letra A, assinar a alternativa correta. O Supremo Tribunal Federal possui 3 cargos, sim, perante o TSE, correspondente aos cargos de presidente, vice e corregedor. Não, corregedor é do STJ. Então, mantemos aqui o errado. Letra B. O Superior Tribunal de Justiça possui um cargo perante o Tribunal Superior Eleitoral. Não, né, pessoal? A gente já viu que são 2 cargos. Certo? Então, a gente mantém a B errada. Letra C. Os juízes dos tribunais regionais eleitorais, salvo motivo justificado, possuirão um mandato de 2 anos, podendo ser conduzido ao cargo no máximo 2 biênios consecutivos. Pode ser que ele considere a C, tá? O gabarito oficial, muito embora isso seja controvertido, que a gente fez o cálculo, né? Mas é aquela história, não vamos brigar com a banca. Vamos marcar menos errado. Então vamos deixar um pontinho aqui. Letra D de dado. Vou ler de novo a letra D de dado. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, além dos demais cargos, os juízes pertencentes à classe dos advogados, sim, desde que com notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso aqui está muito errado, né? Então, a gente elimina também a D de dado. Então, a letra E também a gente já viu que está bem errado, porque ela diz que elege entre presidente e vice qualquer do membro. Então, veja que sobrou, vamos dizer assim, a menos errada, a letra C de casa, tá? Menos errada a letra C de casa. Mas caberia aqui tranquilamente a anulação, porque a gente viu que somando daria 6 anos, mas o nosso compromisso aqui é tentar acertar a questão, tá? Não vamos brigar com a banca, não. Certo? Não vamos brigar com a banca. Tá bom, meus amigos? Então, tema aí de bastante relevância, um tema que cai bastante em prova, então vale a pena aí a revisão. Certo? Forte abraço e até a próxima.